Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver de noite. Hoje é dia 26/7/2025. Hoje live especialíssima com nosso amigo Ricardo, que já entrou, e vou convidá-lo. Olá, Olá, meu anjo. tudo bom com o senhor? Como é que estamos? Tô bem, tô bem. E você, como é que tá? Boa noite, todo mundo, boa tarde. Aqui é boa tarde ainda. Bom dia, enfim, o horário que você tá vendo por aí. Tô bem, amigo, graças a Deus. Vamos levando, né? Medicados, porém bem. É, medicados, com um gardenal em dia. Com o gardenal em dia, com os remédios de ansiedade, a vida que segue. Tá me ouvindo bem? Eu Meu tô, e microfone. você? E você, tá me ouvindo bem? Eu tô. Deixa eu só pôr meu microfone um pouquinho mais pra cima. Aqui, pronto. Rica, nós fizemos uma live parecida há uns 3 anos atrás. É um grande Uhum. prazer tê-lo aqui. A gente não precisa falar da nossa amizade, dos nossos podcasts juntos, enfim. O Rica todo mundo conhece, é o Ricardo Barros, ou é vegano Rica, ou simplesmente Rica. Eu prefiro só o Rica, que eu nem consigo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, você é amigo do Ricardo, né? Demora para cair a ficha, assim, eu falo: Ricardo, porque para mim Quem é você esse? para mim você é o Rica, vai ser o Rica sempre, né? A gente vai falar desse tema espinhudo que é provocativo para alguns, né? Mas para Uhum. nós não é, né? Nós não temos problema de falar as coisas como elas são, que é o selo vegano, né? Exato. É, a gente está vivendo um momento no veganismo muito interessante, né? Que o veganismo teve aí uma ascensão e no mesmo instante, passado sobretudo a pandemia, ele teve um decréscimo bem significativo. Um monte de restaurante fechando, um monte de pessoa vindo a público se dizendo não mais vegana, é, pelos motivos particulares de cada um, mas assim, quando a gente vai no detalhe, são motivos bem esquisitos, bem torpes, assim, né? E a gente, ao mesmo tempo, vive uma crise brutal, né, do sistema capitalista, pessoas com suas rendas em decréscimo, né, governos de extrema direita, guerra na Ucrânia, invasão. Boa tarde, Renato Libardi. Obrigado pela sua doce participação sempre. Enfim, a gente está nesse contexto. E aí a gente vê esse veganismo que a gente não é que a gente combate, a gente tenta politizar, que as pessoas confundem as coisas, né? Ninguém odeia ninguém, ninguém quer matar ninguém. Os nossos inimigos são outros, é o capitalismo e é o especismo. Mas a gente tenta politizar esse veganismo. E, e essa galera ainda parece que não acordou para a realidade, né? Ainda continua falando só de marcas e tal. E nesse contexto, a gente vê a indústria do agro avançando, e cada dia mais o debate fugindo daquilo que deveria ser a verdade, né? Que é o veganismo, que é um movimento ético, político, pela libertação dos animais não humanos e dos animais humanos, enfim, tudo aquilo que a gente discute. Fala para mim, você que é uma pessoa que estuda já há muito tempo, essa Sim. questão, você desenvolve isso sempre nos seus. O Rica é uma das poucas pessoas que fazem conteúdos diários sobre o veganismo. Eu conheço poucas pessoas que fazem isso na internet, diário, 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 diário. Todo dia. Todo dia. Eu não tenho essa capacidade, essa paciência, eu não tenho mesmo, eu admiro demais. E você já fala bastante sobre marcas, sobre produtos, sobre selos. Uhum.
Fala para mim, vamos falar, começar fazendo o que são esses selos veganos, vamos supor que a pessoa entrou hoje, caiu de paraquedas nessa live, ou vai ver ela gravada, porque hoje é um sábado à tarde, a pessoa está no Sim. shopping fazendo compras, ela vai ver depois, vai ficar gravado. O que é o Vai pro selo vegano? YouTube. No YouTube. O que são os selos veganos? Porque tem vários. Fala um pouquinho para mim quais são, o que são, porque eu acho que é importante, até para quem não é vegano entender, porque Sim. muita gente que me segue não é vegano, muita gente que te segue não é vegano. Enfim, vamos lá. Então, existem vários tipos de selos no mundo, como a gente conhece, né? Quando você pega um produto, tem lá um Bzinho, por exemplo, o B, ele é de uma certificação que essa empresa, ela, por exemplo, ela segue linhas mais ecológicas, né? Esse é um selo. Existe o selo orgânico, que é um outro selo. Agora, a gente indo para o veganismo, existem vários tipos de selo. No Brasil, por exemplo, a gente tem um dos selos mais importantes que tem no Brasil é o da SVB, tá? Querendo ou não, a gente tem as nossas questões com a SVB, mas o selo da SVB ele é o mais completo em relação aos outros selos que estão no mercado atualmente. Porque o que, que acontece? Para você fazer o requerimento de um selo, por exemplo, para esse produto aqui que eu tenho aqui, eu tenho uma empresa grandíssima de protetores labiais. Todos os meus outros protetores labiais não são veganos, mas esse aqui que eu tenho na mão, ele é. E aí eu quero ter um selo vegano nesse protetor labial. Não importa se a minha empresa ela não é vegana, mas a minha empresa ela é grande. Então, assim, para eu ter um selo vegano neste produto e minha empresa ela é grande, é um preço. Então, assim, selo, por exemplo, da SVB, ele depende muito do tamanho da sua empresa, se é um produto só, se são vários produtos. Então, assim, o selo da SVB, por exemplo, ele vai não só nos ingredientes, mas ele vai também na questão de teste, claro, e eles também veem a questão de fornecedores, tá? O grande problema que a gente tem com os selos é a questão de as outras questões, né? Essa empresa desse protetor labial, ela faz parte de uma multinacional? Essa multinacional, ela tem trabalho na com a escravidão? Essa multinacional, ela cria gado em território indígena? Então, todas essas questões não são vistas pelos selos atualmente, tá? Então, assim, existem vários selos. Tem o selinho que ele é um coelhinho, que é da PETA, por exemplo, né? Que todo mundo conhece. Tem o selo que ele é um V, que é só um V, né? Então, cada selo tem um processo diferente de auditoria, né? Cada selo é um preço, você tem que pagar para ter esse selo, e não necessariamente você precisa ter esse selo para dizer que seu produto ele é vegano. O selo ele é nada mais nada menos que uma tática de marketing, tá? Eu quero mostrar que esse produto ele é vegano, então eu vou pagar para que esteja na embalagem que ele foi certificado por uma organização que tem essa auditoria, que ela vai ver os laudos técnicos, se esses ingredientes eles são mesmo veganos, se os fornecedores são de não testarem animais, né? Os fornecedores dos ingredientes para esse produto. Tem toda essa auditoria, né? E você paga por isso. Aí depende do tamanho da sua empresa e depende também do selo. Então, assim, a SBB funciona desse jeito, né? A Sociedade Vegana do Brasil funciona de um outro jeito, que é um outro selo também. Então, cada selo, ele funciona de um jeito. E tem selo também, Walter, que ele, por exemplo, da PETA, ele só mostra que não foi testado em animais, mas não mostra se ele tem ingredientes de origem animal ou não. Então, assim, por exemplo, eu quero ter um selo da PETA no meu protetor labial. Eu não testo, mas tem mel. Entendeu? Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, selo confunde. Ele não deveria confundir as pessoas, mas ele confunde, tá? Então, assim, selo ele é importante porque ele pode te guiar para uma direção, assim, tá, eu tô comprando aqui uma coisa ética. Como a gente mesmo fala, não existe consumo ético no capitalismo, né? Porque a gente consome horrores, a gente faz as nossas escolhas ali durante o dia a dia, dentro das nossas possibilidades, mas tem coisas que não tem como, né? Então tem selo que ele é somente para ingredientes, tem selo que é ingredientes e teste, né? E tem selos que abrange mais. Tem teste de fornecedores e ingredientes. Tem um outro selo que eu estava até pesquisando essa semana para fazer essa live, que é da ANDA. Não sei se você conhece,
que é um site, é um portal de notícias, Anda, né? Esse selo da Anda, eles não são tão famosos, assim, eles não focam tanto em marcas grandes, não é um selo tão conhecido, mas pelo que eu entendi, porque está no site deles, eles têm um olhar mais apurado em relação à produção. Se existe trabalho análogo à escravidão para determinados produtos e empresas. Então, assim, o selo, ele é basicamente uma estratégia de marketing. Então, você não precisa ter selo para dizer que o seu produto é vegano. Se não tem nada de ingrediente de origem animal, se você não testou, isso aqui tá escrito vegan, só vegan. Vegan lip balm. Não tem selo. Só tá dizendo que ele é vegano. Mas aí eu tenho que ver se não tem mel, entendeu? Se essa empresa lá não é da Unilever, entendeu? Tudo e toda essa questão. Então, o selo, ele nada mais é do que uma estratégia de marketing e que, infelizmente, ele se perde um pouco nessa questão de, poxa, a gente poderia estar também olhando essas questões para abranger mais questão de trabalho análogo à escravidão, desmatamento, essa coisa toda. Porque o que acontece, Walter? Muitas empresas, principalmente de cosmético, né? Empresa pequena, elas são engolidas por outras empresas maiores, né? Como as multinacionais. Então, por exemplo, essa marca aqui, Pacífica, ela é uma empresa pequena da Califórnia. E a qualquer momento a Unilever pode virar e falar, eu quero essa marca para mim. Entendeu? Porque ela é boa e ela abrange uma boa fatia do mercado. Entendeu? Eles têm um produto muito bom. Mas amanhã, para mim, ele pode não ser mais vegano. Então, assim, o selo, ele vai variando, né? Por exemplo, o contrato de selo, ele, por exemplo, da SVB, pelo que eu entendi, é de 5 anos. Então, assim, vai que vai. Mesmo se a empresa foi vendida, tá tudo bem. Então é isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode me fazer, meu anjo. Não, o da PETA, ela tem, você falou da PETA, ela tem dois selos, né? Tem um que não tem crueldade animal e tem um que não tem crueldade animal e é vegano, né? Se eu não me engano. A PETA tem dois selos. Então, tem dois. Tem o Lip Bunny, né? E É, tem outro, mas assim, eles se confundem porque justamente sem crueldade não quer dizer que não tem ingrediente de origem animal. Então, é, você tem que ver qual que é, entendeu? exatamente. Eu acho importante a gente estar fazendo essa live, porque assim, parece uma coisa banal falar de selo, mas não é. É uma das nossas grandes brigas dentro do movimento. E assim, querendo ou não, o Rica é um influenciador que já tem muitos seguidores, né, influencia muita gente. Eu tento fazer um trabalho politizado, trazendo diversas pessoas de alta qualidade, como o Rica e tantas outras. Então a gente está falando para um público que muitas vezes está começando no veganismo ou já está há bastante tempo e sequer reflete sobre essas questões. Então parece assim, primeiro, vamos esclarecer algumas coisas, né? Eu sempre falo, o selo não deveria nem se chamar vegano, porque não existe produto vegano. Deveria se chamar, sei lá, selo à base de plantas, produto à base de plantas, selo vegetariano, né? Porque a própria sociedade se chama sociedade vegetariana, mas eles dão um selo vegano. Já é uma contradição em si. Então a gente esclarecer que não existe produtos veganos, não existe comida vegana. Vegano, vegana, vegane são pessoas, somos nós. O veganismo é um movimento político, ético, né? Ele não é dieta. E esses selos muitas vezes confirmam essa ideia de dieta. Ele deveria ser, o que deveria ser algo positivo, como algo que um esclarecimento, um farol na escuridão, porque às vezes você está lá num lugar, você olha lá, pô, selo vegano, legal, posso levar, né? Mas o que está por trás do selo vegano são muitos detalhes, né? Inclusive a SVB, acho que 2 anos atrás, eu até fiz um vídeo que foi polêmico, muita gente me criticou, muito gente do veganismo liberal me criticou, e até gente que não se posiciona me criticou, que eu fazia essa pergunta, selo vegano é vegano? Porque a SVB pegou uma declaração do Gary Francione, que é um nome clássico do veganismo, que ele dizia que se não tem nada de origem animal, tá tudo bem.
E a questão não é essa, a questão não é. E aí a SVB tirou de contexto essa frase e usou como argumento de autoridade, que foi horrível que ela fez. A SVB faz bastante essas coisas. Primeiro, tudo bem, não tem ingrediente de origem animal. Se você está no deserto, você pode estar consumindo, né? Você pode estar consumindo. A gente não está criticando o que as pessoas consomem ou não consomem. Mas nós, enquanto figuras, que teoricamente somos figuras públicas, que vemos, manifestamos, damos nossa cara para bater, a gente tem um compromisso ético de falar a verdade. Esses selos, alguns produtos, não são veganos. Primeiro que o produto não é vegano, mas vamos usar essa lógica, que a gente poderia chamá-los de veganos do ponto de vista didático, para as pessoas entenderem. Alguns produtos não podem ser considerados veganos, mesmo não tendo nada de origem animal, contrariando o que diz Gary Francione, que é um dos papas desse veganismo clássico, abolicionista. Por quê? Por que não podemos classificar? Porque você mesmo disse, quem é essa empresa? Então, como que eu posso criar um produto para atender uma demanda de mercado, um produto XPTO lá, que, tudo bem, não tem nada de origem animal. Tá tudo, beleza, e essa parte nós concordamos. Então, deveria ser produto não contendo nada de origem animal. Ter um selo com essa denominação, que fosse vegetariano, à base de plantas, tudo bem. Agora, quando você coloca selo vegano, para você dar selo vegano para um macarrão instantâneo, há uma série de outras implicações éticas, e aí eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, vocês ficam criando pelo em ovo, vocês complicam tudo, vocês só gostam de brigar, por que vocês estão falando isso? As pessoas querem viver no seu mundinho de Oz, e aí quando vem alguém e fala assim, não, não é isso, pô, que cara chato, que vegano chato, que como o Rick é chato, o Rick é insuportável, olha o que ele está falando, o Walter, Isso o mesmo. Walter, o Walter é muito radical, é ser pessoal. Vamos explicar o porquê que a gente fala algo tão simples que as pessoas não conseguem entender, ou por má vontade, ou por por querer ficar no seu mundinho de osso, ou simplesmente, às vezes, porque está começando no veganismo, não entende as conexões, não entende o que o veganismo é um movimento, sobretudo ético e político, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que que nós batemos tanto nessa coisa, primeiro, do produto vegano, dos produtos veganos, e das implicações dessas empresas especistas com o nosso mercado vegano? Amigo, bom, eu acredito que muita gente que segue a gente já entendeu, né? E já entende também que o veganismo liberal ele foca bastante em produto, né? E a gente sabe que não existe produto vegano, veganos são as pessoas, não existe empresa vegana, as pessoas que são veganas. Não tem como a gente. O produto ele não tem como ser ético, ele não, ele não é um ser que pensa em ética, né? Ele é um objeto que está ali. Então, quando a gente vê essas empresas que focam bastante nessa questão do tipo, a gente só está focando no que a sociedade vegetariana, né, sociedade vegana, falou há 1 milhão de anos atrás o que é o veganismo, e se baseiam nisso até hoje, para dar selo, né, que eles não dão, eles vendem, na verdade, eles estão querendo dizer que, ok, ó, veganismo é só uma dieta, um nicho de mercado, e é isso, beijo, a gente está querendo facilitar a sua vida, mas peraí, a gente quer facilitar a sua vida ou a gente quer lutar pela libertação dos animais humanos e não humanos? A gente quer focar numa ética, né? Inclusive, eu acho que deveria ter um QR Code ou qualquer outra coisa que a gente consiga ver, de fato, os relatórios que são feitos, né? Porque, assim, para você pegar um selo, para você conseguir um selo, existe todo um processo. Você tem que mandar um e-mail para a organização, você tem que solicitar. Aí você manda todos os laudos, e eles demoram, tipo, sei lá, de 3 a 6 meses para devolver, né, uma réplica dizendo, ok, você foi aprovado, você vai pagar X, e é isso, tá tudo certo. E aí você vai diagramar o selo na sua embalagem, enfim, tem toda uma questão técnica, mercadológica, estratégica de marketing ali. Mas não faz tanto sentido porque a gente pensa que selos deveriam ser mais que isso, porque a gente deveria ter mais transparência em selo.
Não só ter um selo ali, e pronto, acabou, e siga. Porque o selo ele é muito fácil, ele ajuda nessa questão do veganismo liberal, da consciência. Poxa, eu tô pegando aqui um produto que tem um selo vegano, então tá tudo certo, né? Mas não te ajuda a pensar nessa questão de trabalho escravo, dessa toda coisa, de tudo que a gente já fala há muito tempo. A gente já tá meio cansado de falar já. E, inclusive, me levantaram uma questão de um vídeo que eu postei, de um post, né, na verdade, de trabalhadores da indústria da carne, né? E a gente falou no nosso podcast, trocando pato por ganso, sobre os trabalhadores da indústria da carne, né? Que são trabalhadores também do mesmo jeito. Então, assim, são questões que o veganismo liberal ele nunca vai trazer para as pessoas pensarem, né? E é uma coisa que o Wagner sempre fala, eu aprendo com ele muito, que é não bater em pessoas ou combater pessoas. A gente combate, a gente não combate, mas a gente debate ideias, a gente tenta politizar essas pessoas, né? Radicalizar, diga-se de passagem, essas pessoas, porque eu acho que muita gente aqui também já deve ter visto toda a questão que eu passei, as questões que o Walter passa, e eu estou gostando muito de ver essa ponte que a gente está fazendo em relação ao veganismo liberal e o veganismo popular, que a gente não via há um tempo atrás, né? A gente está conseguindo conversar, a gente está conseguindo debater, querendo ou não, né? É uma coisa que há 10 anos atrás eu não queria ver ninguém na minha frente, nenhum deles. E infelizmente, tanto a SVB, tanto a PETA e tantas as outras organizações, né, a VI e tanto a Sociedade Vegana Brasileira, eles trabalham em prol das multinacionais, que eles querem lucrar. Né? Eles não querem saber se a empresa tem trabalho análogo à escravidão. Eles não querem saber se a empresa está desmatando, está privatizando água, como a Nestlé. Porque a Nestlé tem um monte de produto com selinho também. Né? A Unilever tem, a Pepsi tem, todas essas têm, gente. Tipo assim, você olhou para o lado, tem um produto com selo vegano ali. Mas não quer dizer que ele é vegano, porque, de novo, a gente bate na mesma tecla. O produto, ele não é vegano. Veganos são as pessoas. Eu sou vegano, Walter é vegano, Renato que está ali é vegano. Então, assim, de novo, o problema não é o selo. Não é. O problema é a forma que o selo ele é aplicado. O problema é a falta de transparência do selo. O problema é a gente vai parar no selo? Não, o selo não poderia ser só o final dali, né? Ele tem que ser o começo de tudo. Tá, tem um selo aqui, mas eu quero saber por quem que é o dono dessa empresa. Quais são as práticas dessa empresa no mercado? Essa empresa ela é uma empresa ecologicamente correta? É uma empresa que tem trabalho. A gente viu agora, a Volkswagen trabalha ao escravo, não é? Inclusive, eu estava até conversando com uma amiga que ela fez publi para Volkswagen. Ela é vegana, ela é ativista. Eu falei, meu. E ela tá, tipo, desesperada. Eu falei, pois é, olha o que aconteceu, né? Essas coisas elas vão aparecendo, né? A gente não tem como saber de tudo. Nem todas as empresas vão ser transparentes, a maioria não são, né? Inclusive, Nestlé já até falou que teve acho que foi o CEO que falou que 60% dos produtos deles não são saudáveis, o que a gente já sabe muito bem, né? Então, assim, na minha concepção, o selo não é o problema. O problema é a transparência, o problema é como ele é feito e como o veganismo liberal, ele não quer aprofundar nenhuma questão relacionada ao selo, né? O que deveria ser, né? Porque a gente tá todo dia falando sobre. O Walter mesmo falou essa questão de tipo, eu gravar todos os dias. Amigo, eu gravo todos os dias uns 3 vídeos. E aí eu vou soltando. Porque agora acho que eu peguei o tom. Acho que agora eu peguei o tom e agora eu tô gostando dos meus vídeos. Enfim. Aliás, deixa eu até pegar um gancho. Tô gostando muito do seu conteúdo. Eu sempre gostei do seu conteúdo, mas esse conteúdo que você está fazendo é um O seu elogio. conteúdo. Esse conteúdo que você vem fazendo de um tempo para cá, eu estou gostando muito. Eu acho muito produtivo. Você consegue passar mensagens complexas em pouco tempo, que é, infelizmente, a linguagem dessa porcaria das redes sociais. Em um minuto. Mas você consegue ser profundo em pouquíssimo tempo, e é algo muito peculiar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente enfadonha. Eu não consigo ser breve. Eu vou falar.
Eu vou 3 horas de falar A, live. eu vou falar A, eu demoro 3 minutos para falar A. Você consegue passar uma mensagem incrível em 1 minuto. É um mérito seu, parabéns. Só quis pegar o gancho, só. Sim, mas só deixando bem claro para as pessoas que estão assistindo a gente, tem 5 pessoas, depois vão assistir de novo no YouTube, aqui também vai ficar gravado. O problema, gente, vocês vão falar, ah, o Ricardo e o Walter são chatos. Não. O problema é, o selo ele é importante, não tem problema com o selo. O problema do selo é, ele é raso. Ele só é uma coisa de marketing. A SVB não é uma ONGzinha que está tipo, ai, eu vou bater na porta da SVB e falar, ah, você pode me dar um selinho aqui pro meu lip balm? De graça. Eles não vão fazer isso. Existe um custo para isso. Então, assim, eles estão seguindo a cartilha deles, né, do veganismo que eles acreditam, não é? Que é o de lá de Amigo, 1940 e bolinha, que é o veganismo amigo, branco europeu. amigo, você tocou num ponto fundamental, só quero pegar para você Claro, diga, complementar. amigo. Eu Um bebi água. monte, um monte de empresa pequena, familiar, vegana, com todo o processo vegana, as pessoas veganas, com todo Sim, o processo, às vezes até artesanal, empresas que têm uma história muito bonita, que não conseguem selo porque não tem dinheiro para pagar. Vocês verem a contradição. E aí as empresas que não têm absolutamente nenhuma relação com a ética animal, a ética animalista, ganhando o selo a torto dinheiro porque tem dinheiro para pagar. Só por aí a gente vê essa contradição. Entendeu? Então é isso que a exato. gente tá, isso que a gente está fazendo. E às vezes a empresa é vegana, a pessoa está lá, tem um processo de produção, às vezes é o marido e a mulher que faz, e aí existem alguém da família, produto lindo, produto todo cheio de amor, vegano, feito por mãos veganas. E se for lá bater na porta da SVB, você vai falar assim, não, ó, você tem que pagar X. Os caras vão falar, se eu pagar isso, eu não tenho lucro, eu não tenho, minha empresa tem que fechar. Ou seja, empresas veganas deveriam ter selos de graça, ou um preço de custo. Os caras cobram e cobram muito dinheiro. E é claro, quem que vai ter dinheiro para pagar? É as grandes multinacionais, essas grandes empresas Exato. que vão lá fazer um produtinho de merda para vender nas prateleiras e ganham lá um selo vegano. E aí, mas para estar tá ajudando os veganos. Eu falo, a gente tem que parar de ajudar vegano e ajudar os animais, né? Porque parece que o veganismo é para os veganos e não para os animais, né? A galera tá muito confortável. Tá muito confortável. E isso me irrita muito, porque, ai, tem que estar confortável pra gente, né? Sempre pra gente, mas e os animais? É igual a gente tava, você começou o vídeo falando sobre ex-veganos. Gente, tá muito confortável pra vocês, pelo amor de Deus. Os veganos dos anos 90 era tipo arroz e feijão, e aí? E uma proteína de soja. Beijo, nem isso tinha, sabe? Vocês estão muito confortáveis. E isso me irrita um pouco também, nessa questão de tipo, tá, a gente não tem dinheiro para pagar o selo, a gente vai escrever que é vegano, mas isso quando for pro mercado, né, quando isso tentar ser vendido para outros lugares, eu vou colocar no armazém vegano, no armazém que vende coisas naturais. A pessoa vai bater o olho, mas será que é vegano mesmo? Mas não tem selo. Tá vendo? Isso também atrapalha as empresas, pequenas empresas veganas, porque o selo, ele virou uma marca também, né? Uma marca estratégica de marketing ali. Então, assim, as pessoas, elas veem aquilo como uma questão de confiança. Se não tem selo, eu não vou comprar. Um outro problema também para pequenas empresas veganas, que além de não poder pagar, acaba perdendo. Walter, tá aí? Walter. Eu chamei Oi, eu ele tô de aqui. Wagner. Eu tô aqui, amigo. Só tô procurando meu carregador aqui. Só fechei a Ah, câmera. tá bom. Eu chamei ele de Wagner e ele sumiu. Então, gente, é porque eu tomei. Gente, eu bati. Eu vou contar uma história rapidinho. Eu bati meu dedo mindinho, só que não foi aquela batidinha que você dói e para. Teve uma luxação ali. Então vocês estão mancando já tem uma semana. E aqui não tem SUS. Vocês estão sofrendo, só tomando remédio. Mas enfim, eles estão meio dopados. E voltando nessa questão do selo, de atrapalhar as pequenas empresas. E cara, muita empresa vegana fechando. Pra você ter uma ideia, amigo, aqui onde eu moro, atualmente só tem 2 restaurantes veganos. Quando eu me mudei pra cá, 3 anos atrás, tinha 50. Sobraram 2.
incluindo um santuário que fechou. Santuário grande, com um restaurante dentro. Os animais espalhados por aí. Fechou. Fechou. Por quê? Porque a onda vegana virou o quê? Uma marolinha. A onda vegana, gente, é isso. O que só quem sobra é o quê? É a gente. Que é todo dia gravando vídeo, falando é sobre os animais, é sobre isso, sobre aquilo, entendeu? Enquanto isso, tem vegano aí, vegano que faz receita fazendo morango do amor. Olha que maravilha. Enquanto Gaza tá o quê? Pegando fogo. Gente, ai, olha, sinceramente, às vezes eu tenho vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Mas é isso. É muita coisa. É assim, é o que eu falo. Vai, amigo, pega o fio aí. A gente tem aí uma. Você está me ouvindo bem ou não? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Tá. A gente tem aí um trabalho hercúleo e gigantesco para fazer, porque às vezes eu corroboro com essa indignação sua. Eu falo, meu, às vezes eu acho que eu estou nadando no Rio Tietê, porque cada abraçada é um monte de merda que vem na minha cara, porque é, cara, parece que o veganismo é um movimento que está em Nárnia. Assim, as pessoas estão muito preocupadas com o vegano. Assim, as pessoas têm que estar preocupadas com os animais, têm que estar preocupadas com o desmatamento, Com o meio ambiente. eu não vejo ninguém falando sobre pele da devastação. Ninguém não, é injusto, mas assim, eu vejo poucas pessoas falando sobre a pele da devastação. Amigo, o CT do Santos, ninguém falou. Tipo, foi a única Verdade. pessoa que eu conheço, que eu via. Tipo, o CT do Santos vai desmatar, matar o resto do resto aí, na Baixada Santista, tipo, Praia Grande. É, é. Ninguém falou nada. É muita coisa e parece assim que o veganismo está conectado a uma linha tênue, muito tênue, com às vezes com um posicionamento político quase fascista, muitas vezes, entendeu? Uhum. Quando a gente fala veganismo, uma vertente do veganismo ou algumas ideias que vigoram no veganismo, porque Sim, como diz a Martina Davidson, o veganismo tem o veganismo com V maiúsculo e tem os veganismos com V minúsculo. sim, E é por sim. esses que a gente disputam, né? Quando a gente falou, Uhum. pô, selo vegano, é uma discussão besta. Não, não é besta. Não é besta, porque por trás disso tem uma série de coisas. Se fosse besta, o Rica não estaria quase sempre trazendo essas questões. Então, poxa, eu dou o selo vegano por uma empresa que está desmatando, eu dou selo vegano por uma empresa que está. Bom, primeiro que uma empresa que tem matadouros jamais deveria ter um selo vegano. Começa simples assim. Se a questão é assim, mas vocês estão misturando as pautas. Tá bom, vamos falar só de animais, não humanos. A empresa mata animais? Ela testa em animais? Ou a sua cadeia está envolvida nisso? Tá, então não deveria ter selo. Simples assim. Vamos pegar só a questão animal? Só a questão animal? Uhum. Se a empresa testa em animais, em algum dos seus produtos, se a empresa utiliza ingredientes que são ingredientes de testes em animais, aí algumas pessoas vão me dizer o seguinte, que tem esse argumento também. Mas hoje a empresa, aquele produto, aquele ingrediente que é utilizado lá, hoje ele é vegano, ele não tem nada de origem animal. Mas lá atrás, eles são tão, às vezes, eles querem inverter o ônus, inverter a coisa contra você, né? É um argumento raso. Você já deve ter ouvido isso. Não, mas Várias vezes. aquele ingrediente, hoje, ele é vegano, mas há 10 anos atrás ele não é. Então você deveria falar sobre isso também. Claro que houveram processos, é claro que a sociedade não é vegana, o mundo que nós queremos, infelizmente, não é vegano. Agora, a questão é discutir hoje, daqui para frente, esse produto, como que ele se comporta. Essa empresa é uma empresa, não é nem ética, porque é impossível falar de ética no capitalismo, mas é uma empresa que
compreende algumas premissas básicas, porque a gente está falando de coisas básicas, gente. Não desmatar é uma questão básica. Empresas ligadas ao agro, elas vão desmatar. Elas são uma das principais causas de desmatamento. Não, e isso causa o zoocídio, como vai dizer a Sônia Felipe, de todos os animais que estão ali naquela região. Então a gente só é vegano dos animais que a gente come. E os animais que a gente não come, os animais que estão na mata, a gente não tem que se preocupar. E os índios que estão sendo, os índios não, os povos originários, os indígenas que estão sendo expulsos de suas terras, estão sendo mortos, liderança, a gente não tem que se preocupar. O fogo para todo canto, que eles tacam fogo todo ano, aquela fumaceira que chega aqui em São Paulo. A gente não tem que se preocupar, não tem que falar de nada disso. Então é só rolezinho na Avenida Paulista, comer comidinha vegana e tá tudo bem. Consumo. Assim, é um casamento de aparência. O veganismo parece um casamento de aparência, muitas vezes, para essa galera. Tipo, não vamos falar de nada, só vamos falar do nosso rolê. Gente, é muito tosco isso. É muito tosco isso. E nós, pessoas como eu, como Rica, como ainda bem, às vezes você sabe que as redes sociais têm uma coisa boa nas redes sociais. Tem várias coisas boas. Mas eu me achava muito, muito isolado. E agora, conversando com tanta gente, fazendo tanta live, eu vejo que nós não somos poucos. A nossa voz pode não ser a principal, porque nós não temos o alcance, nós não temos a grana, nós não temos o apoio. Mas nós somos muitos, ainda bem, porque senão eu acho que a coisa já tinha ganhado um quê aí de desespero, né? Então, é sim importante falar sobre o selo vegano. É sim importante fazer esse link, né? Como o Rica disse, gente, o selo tem a sua importância? Tem, mas não é essa a discussão. A discussão é o que nós estamos fazendo com esse selo. Agora eu vou tomar água, agora você fala. Ai, amigo, porque parece que a gente é descarranhado, né? Porque a gente sempre tá falando a mesma coisa, mas assim, se a gente não fala, as coisas não vão mudar. É igual a questão do CT do Santos, né? Que é uma questão que pouca gente falou. E eu gravei um vídeo e bombou esse vídeo, né? Que bom, porque a gente conseguiu passar de mais de 2.000 assinaturas. Eu acho que agora a gente vai conseguir protocolar para mandar para o Ministério Público, porque o CD do Santos ele ainda não entrou com os laudos ambientais, né? A gente não sabe como que vai ser isso, mas a gente já está meio que se precavendo para ter um grupo no WhatsApp só dessa galera que está se organizando em relação a isso. Depois eu te passo todas as informações. E é isso que o veganismo liberal ele poderia também estar ajudando, organizando, se ramificando, se politizando, mas para eles, a gente é só radical e a gente só quer, não, porque você está falando mal de outro vegano, não pode falar mal de outro vegano. Mas assim, a gente não está falando mal da pessoa, a gente está falando mal. A pessoa tem visibilidade, a pessoa tem tipo muitos seguidores, a pessoa poderia fazer um stories falando sobre isso. A pessoa poderia compartilhar um link de uma petição e não faz. E isso me machuca muito, porque a gente está perdendo uma voz que poderia estar ajudando os animais. Mas essa voz ela tá sendo usada para consumo, que leva aos selos, que a gente está falando aqui há quase 1 hora. E, cara, essa questão do selo, ela não vai mudar. Ela não vai mudar porque ela é uma coisa que rende muito, né? Só para trazer um dado para vocês, cadê minhas anotações? Só para trazer um dado para vocês. Peraí, que eu tinha umas anotações aqui, gente. Só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Ai, não vou encontrar. Mas enfim, pra vocês terem ideia, a SVB, ela já tá. O selo da SVB já está em mais de 3.000 produtos. Tá? E é mais de 200 empresas certificadas. Todas essas empresas são 100% veganas? Não, porque não existe empresa vegana. Mas todas as empresas são microempresas veganas? Não. Boa parte pode ser que seja de multinacional.
A gente sabe muito bem, porque tem aquele gráficozinho que eu já postei lá nas minhas redes sociais, que pra quem não viu ainda, vai lá ver, que eu postei, que é assim, tipo, tem menos de 10 empresas, sei lá, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever, são empresas multinacionais e todas elas vão se ramificando para pequenas outras empresas, para marcas. Então, assim, você acha que você vai no mercado, você tá, e tem um monte de opção. Não. Então, tudo ali são de 10 a, sei lá, 5 empresas, mesmas empresas. Então, assim, você tá dando dinheiro para a mesma empresa, né? Então, assim, a gente não tem muitas opções no mercado. Na verdade, a gente está comprando da mesma empresa. Então, o selo, ele acaba indo para a mesma empresa também. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem abertura para falar com nenhuma dessas organizações. Porque eles são bem fechados. Porque são empresas também. Né? Essa veio para mim é uma empresa. Eles são uma empresa, né? Não é uma caridade, né? Então, é uma empresa. Eles não vão mudar o método deles, porque o método deles está bom e está rendendo dinheiro, está tudo certo, né? Mas o método deles, para mim, como pessoa vegana, não funciona. É um método falho, porque só foca na questão de ingredientes e de teste. E a gente sabe muito bem que o veganismo ele é muito mais. A fauna, ela importa. Os povos originários, eles importam. A mão de obra análoga à escravidão, ela importa também, né? Todas essas questões sociais, elas importam. E enquanto o veganismo liberal não enxergar isso, né, enquanto essas organizações que fazem parte do capitalismo, e atendem aos desejos do capitalismo, não olharem para essa questão, nada vai mudar. E eles não vão olhar. Esse que é o grande problema, né, amigo? Eles não vão olhar. Infelizmente, a gente tem essa abertura de falar com muita gente que tem bastante seguidores, que são vozes do veganismo liberal, do veganismo mais mercadológico no Brasil. A gente conversa com eles, a gente tem esse espaço de debate, de diálogo, mas vai continuar igual, né? O que a gente pode fazer é as pessoas que estão chegando para a gente, tanto para mim, quanto para você, quanto para o Renato, quanto para a Antar, quanto para a Uva, para todas as outras frentes do veganismo popular, o que resta para a gente é explicar para essas pessoas. Né? A gente meio que vai comendo pelas beiradas. Né? A gente vai pegando o resto deles. Então, gente, vem aqui, entra no círculozinho, vamos explicar para vocês como que funciona. Aí vai da cabeça de cada pessoa se ela vai querer continuar pensando de uma maneira mais liberal ou indo para uma questão maior do grande problema que é o capitalismo, do grande problema que é a exploração dessas empresas que estão acabando com a gente, né? Eu postei essa semana um relatório de uma organização inglesa, Climate Crisis, alguma coisa, que eles disseram, a gente só tem mais 3 anos de recursos naturais, se a gente não parar, porque toda hora sai um relatório, né? Mas esse é novo, e diz que tá tão quente, de fato. Hoje fez 37 graus aqui, isso não é normal. Para um lugar que já faz muito calor, que é perto do Caribe, não é normal, né? E a gente está em temporada de furacão. O que está bloqueando o furacão aqui para mim é que está ventando muito lá na África. O deserto do Saara ele envia, olha que coisa maluca, eu não sabia disso. O deserto do Saara ele envia os ventos do Saara trazem a areia do Saara para cá e ela bloqueia os ventos para se formarem furacão. É isso que está salvando. Mas como você já deve ter visto, o Texas morreu um monte de criança em chuvas. Não sei se você chegou a ver isso, mas morreu muita criança em um acampamento. É isso, gente. Acabou. Eu, o Walter, todo mundo que está assistindo, a gente vai ser refugiado climático daqui para frente. As futuras gerações vão ser refugiados climáticos. Não vai ter lugar seguro que não alague, que não tenha incêndio florestal, que a gente consiga respirar bem. Acabou, gente, é isso. O máximo que a gente pode fazer é tentar remediar alguma coisinha ali ou outra. Mas, assim, estão querendo explorar petróleo na Baía da Amazônia ali. Estão querendo explorar, enfim, os Estados Unidos quer explorar minério no Brasil agora. Que eles tiraram uma foto. Eu não sei se você viu isso, amigo. A NASA tirou uma foto de cima, acho que foi do Cerrado, e eles querem explorar aquela parte ali, né? Então, assim, são várias coisas, gente. Então, a gente tem que estar atento, a pele da devastação passou. Lula, provavelmente, que a gente tem todas as nossas questões com ele, vai votar não, mas vai voltar, e eles vão derrubar o veto do Lula. Acabou, beijo. Multa do Ibama não vai mais existir. Tá? Porque o IBAMA vai multar o quê? Sendo que eles podem fazer o que eles quiserem agora. Não tem multa.
O IBAMA não vai servir mais para nada, o máximo que eles vão fazer é, tipo, resgatar um animal silvestre aqui ou lá, mas multar o IBAMA não vai mais poder multar. Então é isso. E a culpa de tudo isso, querendo ou não, é uma parte nossa, porque da nossa, eu digo, da população, porque a gente não entendeu que o nosso voto ele é importante. E essas pessoas, elas estão lá porque votaram nelas. Né? Infelizmente é isso. E aí agora a gente está tentando remediar pelo não remediado. Falei demais, amigo, desculpa. Não, não. Você é meu convidado, que você tem que falar mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que é, o veganismo, chamado veganismo liberal, essa vertente, né, que na verdade isso é uma abstração assim que a gente divide as coisas e tal. Oi, Julie, café do bode. É isso mesmo? Café do bode? Que legal. Café do Adorei. bode, amei. Café do A, bode. a, amei o nome. É, espero que não seja café de bode mesmo, né? É só o nome, é só uma É só o brincadeira. nome. Mas o nome é legal. O veganismo liberal, a gente não vai. A gente realmente não tem. Quando a gente fala com pessoas, as pessoas estão acima dessas questões, né? Então, a nossa ideia é o quê? É falar para todas as bolhas do veganismo, todas as bolhas, né? E dentro dessas bolhas, eu acho que trazer consensos, trazer posturas éticas, refletir sobre questões, porque assim, o liberalismo, seja no veganismo, seja no movimento LGBT, seja no movimento de mulheres, no movimento preto, ele entrou, ele ficou e ele nunca vai sair, porque ele é parte do capitalismo, ele só vai sair quando o capitalismo for destruído. Então a gente não tem a menor ilusão de combater o veganismo liberal, a gente tem a ilusão. Aliás, nós temos a ilusão, nós combatemos o veganismo liberal, mas não para que ele se converta em veganismo outro, um veganismo revolucionário, um veganismo crítico. Agora, as pessoas que fazem parte, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente desse movimento, é com elas que nós queremos conversar. Porque, às vezes, não é que a pessoa realmente pensa daquele jeito. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ter outras versões, de ter outras reflexões. Olha o papo cabeça que a gente está tendo aqui numa tarde de sábado. Pouca gente está assistindo, tudo bem, não tem problema. A gente faz material, não é para que milhares de pessoas. A gente faz para esse registro que as pessoas Eu depois faço. Eu quero milhões de visualizações. Eu quero chegar no topo do mundo. Sim, Brincando, sim, amigo. sim. Sim, mas é o nosso conteúdo. Quando você escreve um livro, você não sabe se você vai vender é, Você 100 confia só, né? cópias, 100 cópias ou vai ser um best-seller. Você não sabe. Simplesmente você faz porque é uma necessidade, Sim. enfim. E grandes escritores, às vezes uma obra da pessoa vende, bate recordes e às vezes uma das obras não é tão, né, como discos, como enfim. Mas voltando para a questão. Então, veja o quanto que o veganismo é um movimento político. Tudo que a gente está discutindo aqui é política, gente. Essa Sim. questão do CT do Santos, que o Ricardo, vão no Google, dão uma procurada, ele tem vídeo sobre isso. Na internet está se falando bastante. É engraçado que a família Neymar lançou o que eles querem fazer, justamente quando a PL da devastação foi aprovada. Por quê? Se não tiver mais controles rigorosos por parte do IBAMA, aquela região é região de Mata Atlântica. Eles vão poder desmatar aquilo lá para fazer de acordo com laudos subjetivos, laudos internos. Dá para fazer, não vai causar impacto. É isso que a gente está falando. E percebam o impacto ambiental. O veganismo é pelos animais, é uma ética, é um movimento ético pela libertação dos animais, mas se não tiver planeta, não vai ter animal. Nem nós, nem eles. Então percebam o quanto que essas conversas que nós trazemos todo santo dia, eu através de lives, de posts, o Ricardo com material que ele produz incessantemente, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Aliás, sigam o Ricardo no YouTube, ele tá fazendo um material muito bom no YouTube. Me sigam também no YouTube, tá? Eu sou pequenininho demais no YouTube, mas tem um material riquíssimo, tem quase 50 lives, aliás, tem mais de 50 lives lá, Bastante. com pessoas muito foda mesmo. Eu tenho muito orgulho das pessoas que eu tô trazendo.
Isso inclui o Rica. Então, assim, gente, vamos pensar de conversar cada vez mais sobre questões, porque é assim, a gente não pode ficar na nossa bolha, eu sou vegano e basta, porque é mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Veganismo é ativismo também. Eu não gosto dessa palavra, eu prefiro militância, mas vamos usar um termo que as pessoas se identifiquem. É, Veganismo é ativismo. ativismo também, porque senão você está só um vegetariano. Porque veganismo é ativismo, gente. Se eu não me manifesto, se eu não estou envolvido em alguma luta coletiva, seja pela internet, porque a internet ela tem um facilitador, ela é muito mais democrática, em especial, ela é anticapacitista, porque tem muita gente, às vezes a gente fala assim, você tem que se organizar, você tem que sair na rua, você tem... Gente, isso é de um capacitismo incrível, às vezes a pessoa não tem como sair na rua, às vezes a pessoa tem um problema físico, e a internet é o lugar que ela tem voz. Então, a internet é importantíssimo a gente disputar espaço. A gente tem que, às vezes, ver lá uma manifestação de um influenciador que, às vezes, a gente até gosta do conteúdo daquele cara, daquela pessoa, daquela mulher, mas a gente acha que ali está faltando. Entra lá nos comentários e fala, olha, mas você não falou essa coisa, por que você não falou essa coisa? Sem ser agressivo, sem ser ofensivo. Uhum, Porque, uhum. porque gente, a gente precisa, a coisa está andando, a gente está perdendo, essa disputa a gente está perdendo. Não é questão de selo. A gente era para falar só sobre selo. Olha quanta coisa que a gente está Ah, falando. amigo, mas é sempre assim, a gente vai. Porque assim, o Não, selo ele é só o objeto do que a gente está falando, né? Mas assim, ele abrange tanta coisa, é justamente por é, isso. Porque assim, o selo ele tá ali, mas é para você pensar o que tá por trás do selo. exato, exato, é isso. O selo é só uma identificação para a gente pensar. Primeiro, o selo é vegano? Essa é a pergunta. Existe produtos veganos? Se não existe, por que não existe? Por que veganismo é para pessoas? Por que veganismo não é só consumo? Por que veganismo não é só dieta? Você vê, quais são questões que a gente vai levantando, vai puxando. E quanto mais a gente puxa, mais respostas vão ficar sendo sedadas, mais a gente vai ter que procurar e mais a gente vai refletir sobre essas questões. Porque tem um pessoal por aí que é mais ou menos assim, um conteúdo. E eu não falo que não tem a sua importância. Às vezes é importante ter esse lugar de entrada, que as pessoas que não são veganas vão entrar por ali. Então, às vezes, é um conteúdo bobo, às vezes é uma receita. Tá, tudo bem, mas não podemos ficar só nisso. É isso que eu e o Ricardo falamos todo dia. Você entrou para o veganismo, você tem que se aprofundar, você tem que ler, você tem que ver documentários, você tem que questionar, você tem que entrar lá no site da SVB e falar, não concordo com esse selo de merda aí que vocês deram, não. A gente tem direito de falar, eles não são oniscientes, onipresentes, eles não são dono da verdade. Se a gente discorda daquilo, por que vocês deram essa merda desse selo para um produto que promove o nutricídio? Por quê? Exato, exato. Por A quê? SVB não é dona do veganismo, gente. Então, assim, Não, tá tudo bem. E ninguém é. E ninguém mais uma é. vez, nem eu, nem o Walter, nem ninguém, a gente tá aprendendo aqui, gente. Nós não somos os donos da verdade. A gente aprende todo dia. A gente aprende questões aqui todos os dias. O Walter, ele faz live com um monte de gente, diferentes backgrounds, inclusive pessoas que não são veganas. Ele fala sobre vários outros assuntos e você aprende muito com o conteúdo dele. Então, assim, é o que a gente deveria, o veganismo, ele deveria conversar com essas outras frentes também, né? Por que DT Fulaninho não fala nada sobre Gaza? Mas tem um monte de animal morrendo em Gaza. Por que não tá falando? Entendeu? Mas é porque não fala sobre política, não fala sobre conflitos, não fala sobre genocídio. Peraí, mas tem bicho morrendo. Como assim você não vai falar? Eu vou Entendeu? perder seguidores, eu vou perder Eu vou seguidores. perder seguidores, entendeu? Como eu perdi, como o Walter perdeu. E eu ligo pra esse tipo de coisa? A gente não liga, porque a gente tem que falar mesmo, a gente tem que pôr o dedo na ferida, entendeu? Eu quero mais que o cara que tem a ONG lá dele dentro de Gaza, que ele consiga dinheiro para conseguir salvar todos os bichos que ele tem ali, entendeu? Que ele consiga comprar ração para dar para as pessoas, darem para seus gatos e cachorros, e jumentos e cavalos que estão lá, entendeu? Então, assim, Você viu aquele vídeo que até a Animal Sente repostou de um qual? cachorrinho?
agora, recente, com um cachorrinho andando tão magro, mas, tão magro. Vi. Rapaz, eu chorei com aquilo. Então, assim, gente, como que veganismo é esse que não olha pra esses bichos? É só porco, galinha, boi e vaca do Brasil? Não existe mais outros bichos? Entende? Então, assim, a gente tem que abranger os outros bichos, gente. Que é isso? Não faz sentido nenhum. E mais uma vez, não é ataque, não é nada contra ninguém. E acho muito importante a gente também conseguir debater dentro do o veganismo. Ele é um movimento feito por pessoas e com pessoas, né? Não por pessoas, com pessoas, pelos animais. Então, assim, vai ter gente de classe social diferente, vai ter gente de religião diferente, vai ter gente de todo tipo, tá? Então, vai ter pessoas com orientações sexuais diferentes. Então, vão ter coisas que a pessoa falou, você tem que aprender, você tem que ouvir, entendeu? Então, assim, o veganismo, ele, grande parte das vezes, ele é um movimento branco e elitista. A gente sabe muito bem, né? Então, assim, e existe muito preconceito dentro do veganismo. Existe muito racismo dentro do veganismo, existe muita homofobia, transfobia e várias outras coisas que a gente sabe muito bem. Então, assim, a gente tem que pontuar. Mais uma vez, ninguém nasce aprendendo, mas, assim, existe toda a questão estrutural na nossa sociedade, né? E a gente tem que sempre parar, aprender, pedir desculpa e seguir. E não cometer o mesmo erro. Tá tudo certo, todo mundo tá aprendendo aqui. Mas eu acho super importante a gente lembrar que o veganismo não transforma ninguém em seres superiores. Ninguém aqui, ai, virei vegano, beijo, sou uma pessoa maravilhosa. Não, não é isso. Inclusive tem serial killer aí que é vegano. Então, assim, tipo, né? Oi. Então acho que é super importante a gente pontuar essas coisas também. Aliás, tem um famoso aí do veganismo aí, internacional. Ih, lá vem. Não, eu não vou falar nome, mas esse cara é muito querido por muita gente, e realmente ele é uma pessoa muito inteligente. Eu já vi vídeo dele. Em algum momento eu já Ah, admirei, já sei quem é. admirei ele. Mas se você ver o que o cara postou recentemente, as falas dele sobre Gaza, até o ser humano, é mais do que Gaza. O que ele fala ali é um absurdo, assim, tipo, a partir daquele momento, para mim, aquele cara para mim não significa mais Não, nada. Então, ele tá sendo canceladíssimo aqui fora. Ele tá sendo canceladíssimo é, justamente por isso. Porque, assim, é, não só pelo que ele falou no passado, né? sim, sim. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que é um sobrenome muito difícil, mas acho que é Gary, né? É o Gary, é o Gary, é o É o Gary, Gary. é o Muita Gary. gente aqui que tá assistindo a gente já deve ter visto, ele é um carinha meio careca, ele tá numa. Ele tem um vídeo dele super famoso, que ele tá num programa de TV, de notícias, e a entrevistadora jornalista fica, tipo, pressionando ele, sabe? E ele dá várias respostas muito boas pra ela em relação ao veganismo. E ele é judeu, né? E aí o que acontece? Existem prints, né, screenshots de posts dele e existem vídeos também dele sendo racista, xenofóbico, não só contra pessoas palestinas, mas contra pessoas pretas também. Assim, ele é uma pessoa super problemática. Ele é Sim, assim, não. Ele é uma pessoa que vocês não devem seguir nada. Ele serviu aquele propósito do veganismo naquele vídeo, ótimo, compartilhou, é isso, vida que segue, mas ele não é uma pessoa que. Ele não é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa boa, ele é uma pessoa horrível, né? Uma pessoa cheia de preconceitos. Então, assim, é uma pessoa que. Totalmente sionista, pra ser bem sincero. Então, ele não deve ser uma pessoa que a gente deve seguir como exemplo dentro do veganismo. É isso que o Walter está exatamente. querendo dizer. Exatamente. Então, assim, a gente tem que. Não é porque a pessoa é vegana que a pessoa é uma pessoa ética e acima da média. Não, às vezes a Uhum. pessoa é tão ruim ou pior do que. Eu não estou julgando tudo que o cara fez, eu não estou tacando no lixo. Eu só estou falando algo concreto. Isso aí vocês podem pesquisar e ver lá o que o cara falou. Não sou eu. Aliás, tem vários influenciadores que postaram o que o cara falou. É horrível, gente. Assim, você fala assim, eu não acredito que esse cara está falando isso. É, É algo que você esperava de uma pessoa assim que não com essa visibilidade uma pessoa vegana. Então tomem muito cuidado, né? É muito como a Xuxa quando ela falou que tinha que testar em presos, né? Eu acho que ela se arrependeu do que ela falou, mas se ela falou. desculpou. Se desculpou. Ela falou e foi horrível, gente. A gente, então, assim, não pode passar pano porque tá errado. Não é porque é vegano tem que passar pano. Rica, querido, eu
eu sei que você não gosta de lives grandes, eu faço lives demoradíssimas, que ficam Eu 50 tava vendo horas minhas falando. anotações, desculpa. Ah, E esse último bloco eu deixo para você retomar essa questão do selo, falar o que você quiser falar. Eu não tá quero bom. ficar. Não é que eu não estou dispensando o Rica, não. Ele não gosta de lives muito grandes. É uma Gente, eu não característica dele. gosto. É, é, Isso começa a me dar um ataque de ansiedade, já quero é, tomar meu é, E remédio. assim, cada pessoa que eu vem aqui, eu pergunto antes, como é que você tá de tempo? Você quer falar, por exemplo, tem gente que adora. Eu fiz uma live com o professor Leon Denis, que foi a minha maior live. Eu Agora, eu vi. tenho 4 horas de live, 4 horas de live. Agora, já tem gente que fala, Walter, eu vou precisar sair em 1 hora. E o Rica é uma pessoa que ele não gosta de lives muito grandes. Então, eu Não vou gosto. passar para o último bloco, para ele fazer as considerações finais, para falar sobre o selo. Enfim, é tudo isso. Namastê, gratidão. Gente, selos são importantes, porém, eles não podem jamais ser a última porta em relação a saber quais são as práticas da empresa ou do produto ou de quem está por trás daquele produto. Tá? Então, assim, você que está começando no veganismo, você que está querendo saber mais sobre produtos veganos, você que está. Enfim, você que está querendo escolher ter escolhas mais éticas, que a gente sabe muito bem que é muito difícil, quase impossível, justamente porque a gente não tem tanto dinheiro assim, e as escolhas mais éticas são comprar de pequenos produtores e não dar dinheiro para empresas muito grandes. Mas, enfim, é quase impossível. É, pesquise. Gente, eu não gosto de pesquisar. Ah, eu vi tem o selinho da SVB. Tá, tem o selinho da SVB, tudo bem, tá bom. Mas, sei lá, essa Pacífica aqui, ela. Quem que é o dono da Pacífica? Pesquisa. Ah, a Pacífica, ela é uma empresa de médio porte, ela não é filiada, ela não tem uma empresa mãe, ela não é da Unilever, não é da P&G, não é da Nestlé, não é de ninguém. Tudo certo. Entendeu? É isso. É isso. Ah, não tem. Ah, não, mas não é só isso, na verdade. Tem trabalhos análogos à escravidão? Pacífica? Não, não tem. Ah, tá ligado a desmatamento? Não, não tá. Comprou. Você consegue pesquisar isso em segundos no seu celular. É muito fácil, muito fácil. Então, eu acho muito importante a gente, pelo menos, ter um pouquinho de consciência. Eu sei que na vida corrida é muito difícil, mas, gente, pesquisar não dói. Pesquisar é de graça. Juro pra vocês, tem todas essas informações online. Porque muita gente já fez esse trabalho mastigado pra vocês. A Ari Viga, ela postava muito sobre produtos, principalmente produtos cosméticos, né? De beleza, maquiagem, produtos de higiene pessoal, essas coisas todas. Ela deu uma parada agora, eu acho, porque ela tá focada mais na faculdade dela, acho que ela tá fazendo veterinária, inclusive, alguma coisa assim. Então, tem bastante produto lá, e ela tinha um blog. Ela não tem mais esse blog, eu acho. Esse blog ele vai voltar. Mas enfim, no site, no perfil dela, tem vários produtos lá, que já são é, aptos para veganos. E mais uma coisa muito importante, amigo, que eu já ia esquecendo sobre selos. Tem produtos com selo no Brasil que, mesmo ele não testando no Brasil, a mesma empresa vende o produto na China e ele tem que ser testado na China. Quase que eu ia me esquecendo dessa questão, tá? Isso é muito importante, tá? Pessoas que estão assistindo a gente. Não foi testado no Brasil, mas foi testado na China. Porque a China é o maior mercado consumidor do mundo, porque eles têm uma população enorme, né? Pois bem, para eu vender esse lip balm lá na China, esse produto ele tem que ser testado em animais, tá? Mesmo ele já tendo sido testado no Brasil. A China ele tem um outro protocolo em relação a cosméticos para ele ser vendido nas prateleiras das lojas de maquiagem, de departamento, enfim. E aí a China ela tem outro protocolo, então assim, para eles, independente se o produto já foi testado ou se não foi testado no Brasil, ou se qualquer ele não quer saber. Na China para ser vendido, vai ter que ser testado. Então assim, é sempre bom a gente ver se esse produto que você está consumindo no Brasil, ele também está sendo vendido na China. Porque é uma outra coisa que pega para mim. Porque não adianta para mim se ele não foi testado aqui nos Estados Unidos, mas se ele está sendo testado na China, qual que é o critério? É o mesmo produto, é a mesma empresa, ela não está testando aqui, mas está testando lá. Tá sendo cruel com outros animais, com coelho, com beagle, com qualquer outro bicho,
na China. Então, para mim, não faz sentido nenhum, porque para eles, o que importa, mais uma vez, gente, é o lucro, não são os animais. Então, independente se vai ter teste ou não, eles vão testar do mesmo jeito. O importante é vender o meu produto na China, porque a China vai me dar muito lucro. Ponto. É isso. Então, acho muito importante a gente sempre pesquisar. Pesquisar é importante. E se ele é bom, mas não confie neles. É isso. Isso aí. E outra coisa, E né? me siga. Siga o Rica no perfil dele, ele tem TikTok, ele tem Não o uso muito, não. YouTube. É o YouTube. Ah, ninguém gosta, mas é uma plataforma que tenha. Fala com um determinado público, né? É o público jovem. E não somos. É, eu sou. o... Mas Mais que eu. você sabe, por exemplo, que a Thalita Xavier, eu vou te falar uma coisa, a Thalita Xavier, eu adoro ela. É, ela ficou famosa no TikTok. Uhum. Você sabia Sim. disso? Ela conta essa história, né? Ela postou um vídeo lá, ela falou, eu fui dormir um dia, fiz um vídeo, quando eu acordei, aquele vídeo tava com, sei lá, quantos milhões de visualizações, era uma coisa absurda, e a Thalita, então assim, né, a gente tem que estar falando, infelizmente as redes sociais hoje é algo que não tem como, é algo inegociável, a gente tem que estar nelas, né? Uhum, Tem uhum. pessoa, a pessoa tem a opção individual de falar, não, não quero, e tá tudo bem. Mas a gente que quer levar uma mensagem politizada, uma mensagem de um veganismo diferente, que na verdade não é Sim. diferente, é o que é o veganismo que foi cooptado, mas o veganismo sempre foi isso, né? Não falo de veganismo Vegan Society, eu falo de Alf, eu falo de Peter Singer, eu falo de Gary Francione, eu falo de Tom Regan, eu falo de, né, aqui no Brasil, Sônia Felipe, Leon Denis, e depois tantas outras pessoas que vieram, o veganismo popular, eu falo. Então, assim, gente, a melhor maneira de se você não ficar tão preocupado com selo é você consumir produtos in natura. É ir na feira, é consumir muito legumes, é tofu. O pessoal do iTofu entrou aqui, ó. O tofu deles é maravilhoso. É consumir comida de verdade, gente. A gente tem que consumir. Mandem tofu pra gente, Uai tofu. Estarei em São Paulo, me manda tofu. Eles são maravilhosos. A história da empresa deles é uma coisa linda, né? Enfim, Obrigado. e fazem um trabalho incrível, viu? Fazem um trabalho social incrível. Então, assim, comer comida de verdade, gente. A gente tem que parar de se preocupar tanto com produtos industrializados. Que bom que tenham, que bom que tenham. Você é crudivorista ou homem místico? Legal. Eu estava falando do vídeo que você postou sobre a Palestina, daquele cachorrinho, inclusive você narra, né? Aquela cena, aquele cachorrinho me fez chorar. Eu vi hoje um outro vídeo sobre a Palestina, Rica, eu sei que está acabando aqui, só para a gente concluir, que também me fez Sim. chorar. Eu já chorei tanto falando da Palestina. Uma mãe com um filhinho, praticamente, é quase um cadáver, mas ainda está vivo, de tão magro que está a criança. Ela usa, saiu na BBC, ela usa como fralda um saco plástico e ela dá mamadeira vazia para a criança. É uma honra e um alívio ter ativistas como vocês nas redes sociais, White Tofu. É uma honra ter você como um grande ativista também, meu querido. Sim. E, e aí essa mãe, ela dá mamadeira vazia, Rica, para criança de se distrair. Cara, eu chorei. Então, assim, Eu não vi. dá, não dá, gente, não dá pra gente ficar com esse veganismo para veganos. Eu falo, o veganismo não tem que ser para veganos, o veganismo tem que ser para os animais. É sim importante que a gente tenha produtos, é sim importante que a gente tenha redes de apoio, é sim, homem místico, Palestina livre. É sim importante que a gente tenha redes de apoio. Tudo isso é importante, a gente não está questionando isso. Mas quando a gente fala se o selo é vegano ou não, a gente quer abrir uma outra discussão que está muito além do que esse veganismo mercadológico quer fazer. Né? Então é isso. Rica, obrigado de coração. Você Obrigado é um, você, amigo. você é um amigo, um querido. A gente
tem nossas diferenças, mas nós temos muitas concordâncias. Eu acho que a gente tem mais concordâncias do que diferenças, né? Que E diferenças? Não tô sabendo, a gente vai discutir agora. Que é diferenças? não, ninguém pensa parecido 100%, né? Ninguém pensa. Por exemplo, o seu apoio mais Lá vem, lá vem, lá vem. não, você perguntou, eu vou falar. Por exemplo, você tem uma posição política um pouco mais reformista. Eu sou mais radical. Por exemplo, é uma discordância, né? Não é isso. Não sei do que você tá falando, mas tudo bem. A gente fala nos bastidores. Lavagem de roupa suja. Vamos brigar, vamos desligar a live, vai um ligar pro outro. O que você falou? Não, discordâncias mínimas, vai, gente. Cara, a gente tem discordância até com o companheiro, companheira da gente, faz parte. Mas as nossas discordâncias são muito pequenas. Ah, você cortou meu raciocínio, aí, já quer tretar. Ah, mas é isso, é isso. Bom final de semana a todos. A barba. Pois é, ó. A discordância é a barba. É É, porque, a barba. pra quem Querido, não sabe, o Walter ele é mais obrigado. jovem do que eu. É porque eu pinto a barba. Não, eu não sou mais jovem, não. Eu tenho 50 anos já quase. Rica, querido, essa live vai ficar em colaboração contigo, vai ficar no meu perfil e vai amanhã ou hoje mesmo, talvez eu consiga já subir ela para o YouTube. Daí eu te marco lá. Sigam o Rica, o Rica está no YouTube. Sigam as redes que ele participa e é isso. Uma boa tarde de sábado para todos. Quer dar um tchau de Teletubbies? É isso, gente. Muito obrigado, agradeço. Sigam o Walter também, em todas as redes sociais dele. Ele faz live praticamente todos os dias. Todo dia tem live. Quando você piscou, tem uma live do Walter aqui com uma pessoa. Quem são essas pessoas? Ele traz só pessoas inteligentes, pessoas super interessantes, temas incríveis. Assistam as lives dele, assim, tipo, é muito. Veja no YouTube, porque já estão lá. Então, assim, estão gravadas. Se você não consegue ver porque você foi para a faculdade, se você está trabalhando, é isso. E mais uma coisa, se você for comprar produtos, foque em produtos de empresas pequenas, por exemplo, a Public não é uma Public. Essa empresa aqui, por exemplo, são só de mulheres brasileiras e não tem plástico. E, tipo, é só sabonete em barra, shampoo em barra, esse é um lip balm em barra. Então, assim, e é de latinha aqui, e é isso, e não tem plástico. Então, assim, vamos tentar escolher as melhores coisas. Isso aqui tá durando a vida toda. Então é isso, vamos tentar escolher as melhores coisas. E, não tem selinho vegano. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Um É beijo, isso. gente. Bom final de semana. Palestina Rica, livre. Rica, um beijo grande no seu coração a todos que estão aqui. Um grande abraço para quem vai ver essa live depois. Um abraço. E é isso, divulguem esse material. Rica, fica à vontade para fazer cortes e afins, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.